Seção 2, um destino, identidade recuperada, quebrando as correntes da Duracell. Houve uma longa pausa enquanto eles se abraçavam. A intensidade da emoção é profunda, mas ambos sabiam que chegara a hora. Desde os dias da eternidade, pai e filho sempre tiveram estreita comunhão um com o outro, e agora essa comunhão logo seria colocada à prova e, ainda que por pouco tempo, interrompida. O Filho de Deus deve agora embarcar na missão de recuperar seus filhos e filhas humanas. Pai e filho compreendem os riscos e os custos envolvidos, mas o amor os impulsiona. Por um breve momento, o pai e o filho olham para o futuro, com olhos proféticos assistem o desenvolver da missão. O desprezo, a rejeição, o ódio, o chicote, os cravos, tudo isso é nada em comparação com aquele momento horrível do tempo em que o céu e a terra ficam parados e contemplam a separação do pai e do filho. O filho observa os milênios de culpa, sofrimento, rebelião e inutilidade serem lançados sobre ele e observa-o sacudido como uma folha, rasgado pelo sentido do rosto oculto do pai causado pelo pecado. O pai está com seu filho nas trevas, mas é o filho que leva nosso senso de abandono aos horrores da morte. O abraço se faz mais forte. Como o pai pode entregá-lo a esse destino? Em um nível mais profundo, ambos lutam com a possibilidade de fracasso e perda eterna do poder do pecado. O Filho de Deus levaria sobre si a natureza humana, fornecendo uma janela de oportunidade para seu arqui-inimigo, Satanás, agora dominá-lo. Não havia garantias de sucesso. Como eles poderiam aceitar um risco tão elevado? Como poderiam alimentar um plano tão impressionante? No entanto, o amor ágape os leva adiante. Essa longa pausa, que parece uma eternidade, finalmente termina. Ambos decidem executar o plano. O filho dá um passo à beira do céu, um último olhar para o rosto amoroso de seu pai e então vem. No capítulo 6, examinamos a longa e desafiadora lista com a qual Deus precisaria lidar se quisesse salvar seus filhos e filhas na terra. No capítulo 9, vimos o desenvolvimento do reino de Satanás no coração do homem e como Satanás nos governa através do nosso senso de inutilidade. Se Jesus quebrou esse poder, ele deve remover esse sentimento de inutilidade. Ele deve reconectar nosso senso de identidade como filhos de Deus e superar a falsa identidade concebida na árvore Duracell. Um profundo presságio deve ter tomado conta do coração de Satanás, enquanto observa os anjos cantarem o hino de alegria aos pastores que o Messias havia chegado. A estrela brilhante que guiou os sábios até aquele estábulo humilde não acrescentaria conforto. Você pode imaginar, enquanto olha para esse bebê nobre, que ele sabia que estava em uma briga. Satanás foi incapaz de quebrar a calma pacífica que pairava sobre a criança, o que ele sempre foi capaz de fazer com todas as crianças anteriores. Foi um quebra-cabeça. A criança era feita de carne e sangue, mas uma profunda paz repousava sobre ela que ele era completamente incapaz de perturbar. Satanás sabia que estava com problemas. Esse espírito conturbado repousou sobre o coração de Herodes e nos é dada uma ideia da turbulência que agita o mundo espiritual das trevas. O profundo sentimento de insegurança que governava Herodes o tornou uma isca fácil para a campanha de horror de Satanás contra o reino dos céus. Ele o tiraria antes que a disputa real começasse. Mas a confiança pacífica do infante rei não foi abalada. A providência criou uma maneira de escape para ele, a fim de revelar a verdade sobre seu pai, expondo o governante das trevas e em carne humana romper as cadeias de insegurança que escravizavam a raça humana condenada. A vida de Jesus pode ser resumida nas seguintes palavras: e quem me enviou está comigo. O Pai não me deixou só,
pois sempre faço as coisas que lhe agradam. João 8, 29. Não importa o que Satanás fizesse, não conseguia quebrar esse senso de dignidade e confiança. Cristo se apegou à sua filiação com uma tenacidade que até impressionou o príncipe das trevas. Satanás deve ter ficado furioso com seus esforços fúteis para levar Cristo ao pecado. Enfim, alguém que resistiu a Satanás. Após 4.000 anos de sucesso com cada pessoa, Satanás bate na rocha sólida de uma alma humana que está confiante em sua filiação a Deus. Filiação era a chave da vitória. A filiação era a fortificação mais segura contra aquela torrente de inutilidade que afogava a raça humana e, portanto, a filiação deve ser o ponto focal do conflito entre Cristo e seu agressor. A cidade de Nazaré é pulsada de emoção. As notícias do Batista se espalham rapidamente. O precursor do Messias havia chegado e quando a mensagem chegou à humilde carpintaria, Jesus sabia que chegara a hora de glorificar a seu Pai. Ele deixa o cinzel, abraça a mãe e segue em direção ao Jordão. Jesus está confiante em sua filiação, mas o conflito vindouro no deserto o testará como ninguém foi testado antes. Os portões da angústia humana serão lançados sobre ele como uma represa estourada. Jesus deve enfrentar toda a força da inutilidade humana e permanecer firme. Se ele permanecer firme, pela primeira vez alguém terá quebrado as correntes da Duracell. Os despojos desta vitória se tornariam a herança daqueles que nele creem. A batalha no deserto foi fundamental para o trabalho da cruz. De que serve a oferta de perdão se a alma humana não pode quebrar as correntes do seu nada? Qual é o benefício da mais bela revelação do amor se nenhum homem, mulher ou criança tem o poder de abraçar esse presente? Nenhum. A inutilidade e o nada do Duracell devem primeiro ser superados e os despojos da vitória colocados nas mãos da raça humana, para que todos possam ter o poder de abraçar o presente incomparável da cruz e realmente acreditar que Deus os ama e os perdoa. O Pai sabe o que está por vir e fortalecerá a mão de seu filho para a batalha, não por uma exibição poderosa, nem pelo uso de um exército com armas. Nada disso encontraria o inimigo vindouro. Deus oferece sua melhor arma, o poder que advém do relacionamento entre eles. Quando Jesus sai da água e a pomba desce, os céus se abrem e Jesus ouve audivelmente a voz de seu Pai. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Essas palavras são a espada mais afiada que o pai poderia ter entregue a seu filho para lutar. Seguro na palavra de seu Pai, ele lutará contra o inimigo e quebrará as amarras do pecado em nosso favor, como nunca poderíamos fazer. O significado desta afirmação é muito mais profundo do que a maioria poderia imaginar. O fato de Deus estar aceitando um membro da raça humana oferece uma esperança incrível para todos nós. Por meio de Jesus, Deus alcança cada um de nós e nos diz que somos seus filhos amados. Se algum dia esperamos aceitar o presente da cruz, devemos primeiro ouvir essas preciosas palavras: você é meu filho amado, em quem me comprazo. É impossível aceitar um presente de um inimigo sem se perguntar se ele está envenenado ou se tem armadilhas, mas um presente de um membro amoroso da família pode ser aceito pelo que é, um presente, puro e simples. Não há outra maneira de abordar a cruz, além da ponte de uma sólida crença em nossa filiação ou filiação a Deus. Qualquer outro caminho levará ao legalismo ou à licença para pecar. Essas palavras do céu devem ter enfurecido Satanás. Um lembrete de algo que ele era, mas agora não é. Um filho. Era um lembrete de seu nada e sua futilidade. No entanto, o orgulho não morre facilmente.
Portanto, Satanás se prepara para desencadear sua enxurrada de tentações sobre Jesus no deserto. O registro da Bíblia diz que Jesus esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Penso que a maioria das pessoas acharia 10 minutos de tentação constante irresistível. Imagine 40 dias. Satanás teve 4.000 anos de prática para acertar, e você pode ter certeza de que Jesus foi feito alvo de todas as armas do inferno. Quem pode compreender a profundidade deste conflito? Todo o universo prendeu a respiração quando Satanás desferiu golpe após golpe no Filho de Deus. Quanto a nós, estávamos dormindo profundamente, alheios à posição heróica de Jesus para nos libertar. Se Jesus falhasse aqui, todos teríamos sido esmagados pelas correntes do nosso nada. Jesus era a nossa única esperança de atravessarmos a escuridão. Chego a um ponto como esse e só tenho que parar e pensar nele. O que posso dizer? Meu coração se enche de alegria pelos esforços incansáveis e determinados desse poderoso príncipe para nos ajudar em nossa terrível situação. É como um pai ou mãe que atravessaria uma casa em chamas para salvar seu filho. Ele foi quase esmagado mentalmente por Satanás, mas não abandonou sua filiação. Esse homem faz com que algo dentro de mim grite: devo valer alguma coisa. Ninguém faria isso a menos que realmente se importasse comigo. Digo que esse amor me atrai de uma maneira que considero irresistível. Eu resisti a ele em algum momento, mas graças a Deus ele é mais determinado do que eu. Quando Jesus está no ponto mais vulnerável, cansado, com fome e solitário, tudo que leva a humanidade a se comprometer, Satanás chega ao ponto da questão. Se você é o Filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pão. O que mais o teste seria senão a respeito da filiação? Jesus não foi informado por quanto tempo ficaria no deserto. O registro não diz que lhe foi dito que em 40 dias tudo acabaria. Jesus ainda estava lá e nenhum anjo havia vindo para alimentá-lo. Nenhum maná havia caído do céu. Talvez ele estivesse enganado sobre a voz do céu. Seu pai não gostaria que você permanecesse nessa condição. Faça algo a respeito, sussurra Satanás. Satanás estava usando o apetite para tentar quebrar a fé de Jesus na palavra de seu pai. 40 dias antes, Deus havia dito: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Se Jesus transformasse pedras em pães, ele demonstraria dúvida na palavra de Deus. E essa dúvida seria suficiente para confundir sua identidade. Além disso, Jesus está sendo solicitado a realizar algo para provar sua identidade. Pedir a Jesus para transformar pedras em pão para provar quem ele é era a porta direta para o reino de Satanás. Identidade por desempenho e conquista. Quantos de nós não caímos nessa armadilha de provar nosso valor pelo que alcançamos? Motivados a mostrar que temos como chegar ao topo, ignorando o sono, o descanso e principalmente o tempo de oração e o estudo da Bíblia, ficando até tarde no escritório e perdendo tempo vital com a família, apenas para obter uma promoção ou um bônus. Por que nos esforçamos tanto? Em muitos casos, acredito que estamos respondendo ao desafio. Se você é o filho ou filha de Deus, realize um grande ato para provar isso. Quando você acorda de manhã e quer dedicar algum tempo para meditar e estar com Deus, sua cabeça começa a se encher de todas as coisas que precisam ser feitas naquele dia, até que você não aguenta mais. Então você faz uma oração de 5 minutos e depois parte para o dia. Isso acontece com você? Por quê? Se você chega ao final do dia e descobre que não conseguiu muita coisa, ainda está contente e feliz ou se sente decepcionado e um pouco deprimido?
Você fica agitado com o desperdício de tempo deitado em uma cama doente, quando pode estar riscando as coisas de sua lista de tarefas a fazer? Todas essas coisas apontam para o fato de que, sem exceção, todos nós caímos nas tentações de Satanás de provar nossa identidade e valor pelo que fazemos. Devido ao fato de que, no fundo, carregamos esse fator de insegurança que Adão e Eva nos transmitiram, somos alvos fáceis para a necessidade de criar folhas de figueiras espirituais, mentais e físicas para nos cobrir. A pessoa insegura sempre responderá a um desafio à sua identidade, enquanto uma pessoa segura nem se incomodará com isso. Isso me lembra uma época em que eu estava andando com meu amigo que tinha um Rottweiler. Passamos pela casa de um vizinho que tinha um cachorro muito pequeno. O cachorro pequeno latia e corria, tentando chamar a atenção do Rottweiler. O Rottweiler nem sequer virou a cabeça para olhar para o cachorro menor. Era como se o cachorro menor estivesse dizendo: "Vamos, senhor Rottweiler, eu vou provar ao meu dono que posso vencer um cachorro grande como você." Mas o Rottweiler estava confiante em quem ele era e nem sequer respondeu ao desafio. O que isso acrescentaria a ele? É exatamente por esse motivo que Jesus teve que entrar no deserto da tentação. A família humana precisava de uma pessoa que pudesse demonstrar que acreditava que era de fato filho de Deus, simplesmente porque Deus disse isso, em vez de provar isso pelo que fez. O mundo precisava de um Davi para enfrentar o aparentemente invencível Golias da inutilidade, que nos liga aos pecados e nos torna escravos do diabo. De fato, a história da tentação de Cristo no deserto tem muitas semelhanças com a história de Davi e Golias. Número 1. Satanás, como um ser espiritual, tinha muitas vantagens sobre Jesus, que estava sobrecarregado com a natureza humana. Jesus representou toda a raça humana e a vitória significava liberdade para nós, assim como Satanás representava todas as forças do mal e uma vitória para ele significava que permaneceríamos para sempre os escravos dos poderes das trevas. Jesus ficou 40 dias no deserto, enfrentando as provocações e tentações de Satanás, assim como Golias provocou Israel por 40 dias. Satanás, ou Golias, veio em seu próprio poder, mas Jesus, Davi, veio em nome do Senhor para revelar seu Pai e expor aquele que havia desafiado o exército do Deus vivo. As armas que Jesus usou pareciam fracas para os padrões mundanos. Ele confiou nas palavras de Deus e usou essas palavras com precisão para expor a mente de Satanás. Os paralelos são notáveis. Não posso deixar de me colocar como um daqueles soldados israelitas na encosta da colina, ouvindo Golias insultar meu Deus, minha religião e a mim mesmo. Onde está o seu Deus? Por que você não luta comigo se ele é tão forte? Você é fraco e inútil e é uma vergonha para o seu Deus. Ouvir esse tipo de abuso por 40 dias seria realmente deprimente. Basta olhar para o tamanho dele. Sua armadura brilha à luz do sol, enquanto sua voz monstruosa grita insultos através do vale. A situação parece desesperadora e há um sentimento de resignação à escravidão. Hoje é diferente. Temos as provocações de Satanás sobre nossas inabilidades e fraquezas. Suas tentações parecem tão fortes e avassaladoras e caímos nelas de novo, e há esse sentimento de resignação à escravidão. Existem até aqueles que pregam que nossa escravidão nunca pode ser vencida e que o pecado sempre nos superará. Uma triste rendição à escravidão do pecado. O filho de Davi está em nosso acampamento e ele nos emancipou das correntes do diabo. Sua vitória no deserto da tentação
é uma vitória para toda a família humana. Você pode optar por pensar que ainda deve enfrentar o seu Golias, ou pode observar com admiração na encosta, enquanto Jesus corta a cabeça da sua tentação. Se você acredita que já tem a vitória por causa de Jesus, em vez de esperar que Ele o livre, então você encontrou o ponto crucial da fé. Estou tão imensamente feliz que o filho de Davi me libertou do poder da inutilidade. Ele removeu do meu coração a minha rebelião e o meu orgulho. Ele colocou meus pés na rocha sólida de ser identificado como um filho de Deus. Ele pessoalmente enfrentou as dúvidas por mim e as conquistou pela fé na palavra de nosso Pai. Cantem e regozijem-se comigo, filhos e filhas de Deus. Jesus quebrou as correntes da Duracell e nos fez aceitos no amado.